Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, cheios de saúde. Hoje nós vamos ouvir uma história muito legal. Primeiro eu vou dizer qual é o versículo que nós vamos meditar. Ele está no livro de Romanos, no capítulo 12 e no versículo 12. E ele diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. E eu vou dar destaque para 3 palavras em especial: alegrem-se, pacientes e perseverem. Tive uma ideia. Vou fazer hoje um pouco diferente. Em vez de eu contar a história da Bíblia, eu vou contar uma história parecida. A história que eu vou contar é sobre uma família de animais. Uma família de castores. Você sabe o que é castor? Já viu algum? Já encontrou pertinho de você? Sabe o que ele faz? Bom, calma, eu explico. Dá uma olhada aqui. Esse aqui é um castor. Ele também tem uns dentes bem grandões. E com esses dentes grandões, ele rói a madeira e constrói diques. O que é dique? Dá uma olhada. Isso aqui é um dique que um castor faz. Ele faz esse dique para que no meio do rio onde a água corre, crie um lugar seguro, um lugar que não tenha agitação de águas, que os predadores não cheguem, que seja um lugar tranquilo para que ele, a sua família e os pequenos animais que moram na região possam desfrutar da tranquilidade. Tá, agora que você já sabe o que é castor, vamos para nossa história. Essa família de castor vivia em uma floresta. Os animais que viviam nessa floresta eram muito maus. Uns com os outros, maltratavam, eram desobedientes, não obedeciam às regras, eles brigavam uns com os outros, batiam uns nos outros. Era muito ruim viver naquela floresta. E o castor era diferente desses outros animais. Ele era bom e o Senhor Criador estava feliz com o castor. Então, o Senhor Criador teve uma ideia. Ele chamou o castor e falou para o castor que ele deveria construir um dique bem grande, especial. Ele mandaria um rio e esse dique seria o lugar ideal para ele, a família dele e todos os animais que precisassem conseguir viver em paz. Mas eu não contei para vocês. Aconteceu algo naqueles tempos e aqueles animais malvados acabaram destruindo o rio que existia naquele lugar. Não tinha rio mais. O rio estava seco, sem nada de água. Como é que o castor ia construir um dique onde não tinha rio? Mas, mesmo assim, ele obedeceu. Ele fez o que Deus queria e começou a missão de construir um grande dique naquele lugar sem rio. Ele então chamou seus filhos e lá eles começaram a construção. Eles levaram muito tempo para terminar, porque era um grande dique. Levaram muitos anos até que aquele dique estivesse pronto. E enquanto eles construíam, ninguém acreditava no que ele estava fazendo. Achavam que era uma perda de tempo, um desperdício ficar construindo um dique num lugar onde não tinha um rio. E os animais passavam por ele e davam risada. Ah, como você é bobo! Olha só que ridículo! Pra que você está construindo um dique? Não tem rio aqui! Mesmo assim, ele continuou firme no seu propósito e não deu ouvidos para o que aqueles outros animais estavam dizendo. Aliás, ele fez diferente. Ele começou a incentivar para que saíssem do caminho, porque o rio ia passar por lá. Nem deram bola e ignoraram o que ele estava dizendo e acabaram ficando no caminho mesmo. Porém, o castor terminou o dique. E quando o dique estava totalmente pronto, era a hora de Deus cumprir o seu plano. Lá no topo da montanha, tinha algo que estava obstruindo a chegada do rio onde os animais estavam, mas ela foi removida. E agora o rio podia correr livremente. E exatamente como o Criador tinha prometido, o rio veio para encher o lugar do dique. E agora? Lembram que eu falei que tinha um monte de animal no meio do caminho? Pois é, aqueles animais que não deram ouvidos ao castor e nem ao Criador acabaram sendo destruídos, porque eles não foram obedientes e seguiram somente aquilo que o coração deles desejava. Acabou que tudo foi destruído, porém o dique estava lá, pronto para receber o rio e para fazer daquele lugar um lugar seguro para que o castor e a sua família pudessem desfrutar de paz. E aí, já sabe de qual história bíblica eu estou falando? Nenhuma ideia? Vou dar 3 opções para vocês. Tentem descobrir qual é.
E aí, já sabem qual? Se você escolheu a opção Noé, acertou. A história que eu contei hoje foi inspirada na história de Noé. E bem parecido com o que aconteceu com Castor, Noé era um homem bom no meio de muitas pessoas malvadas. E Deus deu um propósito para Noé, deu algo que ele deveria fazer. E ele fez. Ele não se preocupou com o que os outros estavam pensando, ele não se preocupou se as possibilidades estavam ruins, ele não se preocupou se o momento em que ele vivia era mau. Ele obedeceu a Deus e fez o que Deus queria que ele fizesse. Lembram que eu falei para vocês que tinham 3 palavras que eram principais para o nosso estudo de hoje? Vamos lembrar quais são? Alegrem-se, pacientes e perseverem. Tanto Noé quanto Castor, eles permaneceram alegres na esperança do que Deus tinha prometido. Eles não sabiam quando ia acontecer ou se ia acontecer, mas eles tinham certeza de que se Deus tinha falado, era bom e aconteceria. Então eles estavam alegres naquilo que eles nem sabiam que ia acontecer, mas tinham esperança. Depois, eles foram pacientes. Eu falei para vocês que demorou um tempão para ficar pronto, não é? Pois é, eles foram pacientes, mesmo passando muito tempo, com muita gente dando risada e desacreditando neles. Eles continuaram a fazer o que tinha que ser feito. E a terceira palavra era perseverem. Tanto Castor quanto Noé perseveraram para cumprir aquilo que Deus tinha falado. Mas o versículo de hoje diz pra gente perseverar na oração. Ou seja, a gente deve estar sempre em comunhão com Deus. Então, depois de ouvir essa história e de ouvir como Deus trabalhou na vida de Noé e também na vida do meu Castor da história, eu queria hoje deixar uma missão para vocês. Que essa semana vocês possam enfrentar as dificuldades de vocês. A gente tá agora nesse momento afastados uns dos outros, sem poder ir pra escola, sem poder ir pra igreja, sem abraçar toda a nossa família. É um momento difícil que estamos vivendo. Porém, eu quero que vocês se alegrem na esperança de que tudo isso vai passar. Porque Deus já disse que cuida de nós e nós devemos nos alegrar nessa esperança. Depois eu quero que vocês sejam pacientes. Não tem sido fácil. Tenho certeza que vocês já estão cansados, mas continuem pacientes nesse momento difícil que estamos vivendo. E o último desafio é que vocês perseverem na oração. Sejam constantes. Continuem falando com Deus, continuem orando, que Ele tem prazer de ouvir a sua voz. Então eu espero que vocês tenham uma ótima semana, que os desafios que venham para essa semana sejam motivos para te deixar mais forte e que Deus abençoe demais os seus dias. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!